Sejam todos muito bem-vindos ao 8º Congresso do GIF, que tem como tema Por um Investimento Social Transformador. Para abrir oficialmente o 8º Congresso GIF, eu convido ao palco Beatriz Gerdau Johan Peter, presidente de Conselho de Governança do GIF. Senhoras e senhores, é uma satisfação, então, darmos início ao 8º Congresso do GIF. Em nome do Conselho de Governança e seu conjunto de associados, recebam as nossas boas-vindas para esses 3 dias de evento. O GIF, como organização associativa com foco no investimento social privado, busca acompanhar esses movimentos e contribuir para o fortalecimento das organizações que atuam pelo interesse público. E o Congresso talvez seja a parte mais visível deste processo de reflexão e construção de posicionamentos sobre o papel dos investidores sociais neste contexto mais amplo. O Congresso deste ano é um convite à reflexão sobre a capacidade transformadora do investimento social, e para isso construímos uma programação a partir de 4 eixos, complementares e relacionados: inovação, escala, impacto e redes. O Congresso não é um produto de uma organização, mas o resultado de uma ampla rede que envolve investidores sociais e outras organizações interessadas na construção de uma nova sociedade. O investimento social privado deve ser pensado hoje de maneira cada vez mais integrada. As fronteiras que separam as ações filantrópicas, as de responsabilidade social, os investimentos sociais voluntários e os negócios de impacto social estão cada vez menos nítidas. Essa dissolução de limites das fronteiras mencionadas será positiva na medida em que for feita com transparência, diálogo com todos os públicos envolvidos. Aproveitem o evento, levem consigo boas inspirações e juntos vamos avançar nessa jornada. Obrigada. Meu nome é André Degenschein, sou secretário-geral do GIF. A década de 90 é reconhecida amplamente por ter sido um momento em que a sociedade civil no Brasil se expandiu. O número de organizações aumentou, triplicou de tamanho. A maior parte das organizações que estão aqui presentes nasceram nessa década. E, além disso, foi uma década marcada pela emergência tanto de organizações associativas, representativas de um esforço de organização do setor, de dar coerência ao trabalho de um conjunto de organizações, e também de um conjunto de elementos que definiram a institucionalidade disso que a gente chama de sociedade civil. Nos anos 2000, houve um movimento muito forte de institucionalização das organizações. Os temas ligados à profissionalização do setor, à constituição de redes, à geração de indicadores, de conteúdo, de conhecimento sobre o setor, se estabeleceram ao longo dessa década. E durante esse período, é nesse período que nasce o Congresso GIF, o próprio Censo GIF, alguns avanços também no campo legislativo, o BIS que é criado, Fórum Social Mundial, quer dizer, um conjunto de eventos, de acontecimentos, de processos que procuram dar mais densidade à atuação de cada organização. Na perspectiva do GIF, em 2010, a construção da visão de 10 anos, que até hoje nos orienta, e, mais recentemente, em 2013, um conjunto de manifestações que, de alguma maneira, colocaram em xeque ou questionaram o papel das organizações na sustentação dos avanços sociais no país. A atuação de investidores sociais privados precisa estar orientada pela incorporação da dimensão pública na sua atuação privada. Se a gente define de maneira tão enfática a identidade dos investidores sociais como aqueles que detêm recursos privados e aplicam esses recursos em ações de interesse público, a dimensão pública dessa atuação não pode ser perdida. E ela se desdobra tanto no público governamental ou público estatal, como na articulação com as organizações representativas da sociedade civil. A gente reconhece, né, a importância
dá abrangência e diversidade para definir os contornos do investimento social hoje e propõe 5 grandes elementos que, de alguma maneira, representam a atualidade e o potencial do investimento social. O primeiro deles diz respeito a esse conjunto de organizações como promotores de causas sociais, ambientais e culturais. De certa forma, essa atuação é o que marcou a constante no trabalho dos investidores sociais. A segunda dimensão é o papel dos investidores sociais no fortalecimento das organizações da sociedade civil e de uma institucionalidade política. Reconhecer que os investidores sociais não têm todas as respostas e soluções para os problemas sobre os quais eles se debruçam. A inovação depende da sua capacidade de assimilar diversidades no seu trabalho, fortalecendo o sentido político da atuação dos investidores sociais. O terceiro elemento está sintetizado na capacidade do investimento social em catalisar recursos filantrópicos. O GIF e o conjunto de pessoas e organizações envolvidos na sua criação, em 95, sentiu uma necessidade muito grande de cunhar o conceito de investimento social dissociado da ideia de filantropia. Isso foi fundamental para o avanço do setor, das práticas, do trabalho dessas organizações, mas há um potencial do investimento social, distinto da ação filantrópica, atuar pelo seu fortalecimento, pela sua promoção, tanto na possibilidade ou na capacidade de mobilizar grandes doações, né, na perspectiva do que existe, por exemplo, com o Giving Pledge, ou de mobilizações capilares de pequenas doações que fariam crescer a capacidade de geração de impacto a partir dos recursos privados, os recursos da sociedade. O quarto elemento traz uma reflexão absolutamente fundamental para o momento que a gente se encontra hoje. Há hoje a necessidade de se pensar um novo lugar para as empresas na sociedade. Diante desse novo papel das empresas, é necessário que se encontre um novo sentido a partir dessa relação entre empresa e fundações ou institutos. É possível gerar impacto a partir de impacto social, a partir da atuação das empresas. Então, isso se constrói ou se abre como um vetor importante de atuação para o próprio investimento social privado. E, por último, no congresso passado, né, no 7º congresso, foi orientado pelas novas fronteiras do investimento social. Nessas novas fronteiras, a dimensão do investimento de impacto, dos negócios sociais, era um dos elementos centrais e claramente identificados como um elemento de fronteira. Hoje, entendemos isso como parte do investimento social privado, como parte de um conjunto de estratégias de geração de impacto a partir da aplicação de recursos privados. O GIF pretende se constituir como um núcleo de conhecimento que aproveita esses insumos gerados a partir dessas conexões, produz, sistematiza conhecimento orientado a gerar incidência externa, entendida como capacidade de influir no ambiente político-institucional no qual o investimento social se insere, e incidência interna, pensando na qualificação das práticas dos investidores sociais. Esse é o GIF que queremos ser. E, para isso, contamos, honestamente, com a contribuição de vocês nessa construção. Muito obrigado.